Durante o serviço militar obrigatório, eu fiquei punido por faltar ao serviço, por estar conversando durante a hora. Isso implica no concurso da Polícia Militar? É uma pergunta. Ele quer saber se isso causa algum tipo de reprovação no concurso da Polícia Militar. Essas transgressões são consideradas graves? Desde já agradeço. Ele já fez a pergunta é interessante. Inclusive ele já sabe provavelmente o que vai acontecer. Por quê? Lá no edital, e o edital, gente, vocês que são concurseiros, o edital é a regra que vocês têm que seguir ao máximo, tá? Vai fazer o concurso, tem que analisar o edital do concurso público. Se não tem um concurso, se o concurso não está aberto, você vai procurar um edital, o edital do último concurso. Essa sempre é a regra, tá? O item 16 do último edital fala sobre a pesquisa social, né? Investigação social. Para quem já sabe, a investigação social são divididas em 5 etapas. Que é o preenchimento do inventário pessoal, diligências... Cadê? Deixa eu procurar aqui, ó. Cadê? Preenchimento do inventário pessoal, diligências, entrevistas, pedido de informação, solicitação de documentos. Então, o concurso tem 7 etapas. O concurso da Polícia Militar daqui do estado do Rio de Janeiro possui 7 etapas. Só a última etapa, que é exame social e documental, possui 5 etapas. Então, a pessoa se engana pensando que o concurso é molezinha, só tem algumas etapas. Algumas etapas possuem subetapas, né? Muito mais aprofundadas, aí, principalmente a pesquisa social. A Polícia Militar ela faz uma análise na ambiência social, na ambiência doméstica e na ambiência profissional. O que significa isso? Que dentro do ambiente familiar, a Polícia Militar quer saber qual é a sua conduta e qual a conduta das pessoas que convivem com você. Se você é digno, analisando a sua ambiência familiar, se você é digno de assumir a condição de policial militar. No mesmo raciocínio, dentro da ambiência social, doméstica, e do mesmo raciocínio dentro da ambiência profissional, que é o que a gente vai avaliar agora, respondendo a pergunta do rapaz. Dentro da ambiência doméstica, ele quer saber o seguinte. Desculpa, doméstica não, profissional. Ele quer saber o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Assegurar-se de que nos locais onde trabalha, o candidato, né, trabalha ou trabalhou, se as atividades são ou eram idôneas e lícitas. Então, a primeira função do avaliador é ir no local onde o cidadão trabalhou, onde ele trabalha. Então, é feita essa investigação em todos os lugares, pelo menos nos últimos 3 lugares, se as atividades que ele exerceu era lícita ou... Cadê o termo aqui? Ou se eram atividades idôneas. Primeira coisa é essa. Se em caso positivo, ou seja, se as atividades eram lícitas, ou se essas atividades são lícitas e idôneas, avaliar a conduta profissional desse cidadão, desse candidato, né? Profissional e comportamental, ou seja, se ele era assíduo, se ele era pontual, se era honesto, se relacionava bem com o patrão e com os outros funcionários. Beleza. Aí que vem assim, não ter sido demitido por justa causa nos últimos 5 anos. Não é o nosso assunto aqui, tá? Eu só estou abordando de uma forma geral. Então ele diz que se você, como candidato, tiver sido demitido nos últimos 5 anos, dentro do período dos últimos 5 anos da avaliação social e documental, se você tiver sido reprovado por... demitido por justa causa, você vai ser reprovado. Se você é candidato da Polícia Militar e foi demitido por justa causa, tem que ficar ligado, tem que tentar resolver isso, tá? Não vou falar sobre esse assunto hoje. Vamos para o nosso foco, que é a pergunta. Vou repetir a pergunta dele. Marcelo, boa noite. Durante o serviço militar obrigatório, fiquei punido por faltar ao serviço e por estar conversando durante a hora. Isso reprova? É uma transgressão de natureza grave? O que acontece é o seguinte, no serviço militar obrigatório, todos os homens, né, todos os cidadãos, homens, por enquanto, eles são obrigados a servir
a prestar o serviço militar obrigatório. Alguns são dispensados, outros não. E durante o serviço, durante as atividades internas, tem lá o serviço de segurança. O que ele fala aqui, ó, faltar ao serviço por estar conversando durante a hora. Quando ele fala durante a hora, é durante o serviço ali de segurança. Porque, por exemplo, no Exército, o serviço funciona da seguinte forma. O cara entra de serviço, né, em uma guarnição de serviço entra, aí tem o oficial de dia, tem lá o sargento, o adjunto ao oficial de dia, tem o sargento de dia das companhias, tem lá um monte de graduados, vem o cabo e depois vem os soldados. Essa galera, ao iniciar o serviço, eles assumem o serviço direitinho e de tempos em tempos, em turnos, eles vão assumir o seu local na segurança do aquartelamento. Eles não ficam direto, eles ficam, como é que eu vou dizer, à disposição daquela segurança, mas em determinados momentos, que são divididos por 3 turnos, eles são sacados, ou seja, eles são levados para assumir os postos dentro do aquartelamento. É claro que existem serviços externos, existem serviços internos. Eu estou falando aqui de uma forma geral para você entender o que é hora, né? Ah, falando de tal, eu estava conversando na hora. É um termo indicando que quando o militar está na hora, é quando ele está de serviço, na prontidão ali do serviço armado, para evitar qualquer tipo de ato atentatório à segurança do aquartelamento. Quando o militar não está na hora, o termo é esse, tá? Não está na hora, ele está descansando. Ele tem que estar descansando justamente para que quando chegar o horário dele, ele consiga assumir o serviço lá sem qualquer prejuízo para o próprio serviço. Tipo, quando der 3 da manhã, o cara, se ele não descansou durante o dia, ele vai acabar dormindo e aí põe em risco o quartel e põe em risco a vida das pessoas que estão ali dentro, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que ele faltou ao serviço e conversou durante a hora. Gente, existe uma diferença, para quem não é militar, nunca foi militar, o que é o serviço? Existe o serviço normal, as atividades internas do expediente, e existe o serviço, que é o serviço de guarda, que é o serviço de segurança. Então, quando fala serviço, pelo menos no Exército é assim, tá? Quando fala em serviço, é quando... Fulano, você está de serviço hoje? Fulano, você está de serviço amanhã? É quando o cara tira o horário dele ali para prestar aquela segurança para o aquartelamento, se for um serviço interno. Beleza, então ele estava em uma atividade voltada para a segurança do aquartelamento e das pessoas que estão dentro do quartel, e ele, na verdade, foi escalado para aquilo ali, e ele faltou ao serviço, por algum motivo, né? Ele não explicou se ele justificou, se ele estava doente, se a mãe estava doente, a família estava doente, então ele não justificou. Existe um termo bem interessante, quando eu entrei no Exército eu não entendia. Depois de muito tempo que eu fui entender, quando eu entrei na faculdade de Direito, ou seja, depois de 23 anos de idade, é que eu fui entender o que era esse termo. Existe um termo que os mais antigos lá no quartel falavam assim, fulano, explica, mas não justifica. O que significa isso? Quando a pessoa comete uma transgressão, comete alguma determinada conduta, aquela conduta é errada, e aí o cara é chamado para apresentar a defesa dele, né? Ele vai lá e conta uma história, né? Apresentando a defesa dele. A pessoa que está, a autoridade que está analisando o caso, ele diz assim, fulano, olha, explica, mas não justifica. O que significa isso? Que ele explicou, né, direitinho, a autoridade entendeu aquela situação, então ele está explicando, mas não justifica ele ter feito aquilo. Quando isso acontece, quando não existe nenhuma justificativa para aquele ato, ele vai ser punido independente de qualquer coisa. Agora, quando ele explica e justifica, ele não vai ser punido. O regulamento disciplinar da Polícia Militar e o regulamento disciplinar do Exército tem um artigo dentro dele que diz assim, ele explica o que é a transgressão disciplinar, né? Tem lá um rol de exemplos de condutas que levam à transgressão disciplinar e explica isso e existe as causas que justificam. Vou dar um exemplo. O cara cometeu a transgressão,
obedecendo ordem de superior hierárquico. Quando isso acontece, ele está cometendo uma transgressão, mas ele justifica aquela... É a causa de justificativa. Ele justifica aquela conduta e ele não será penalizado. Vou dar outro exemplo. O cara comete uma transgressão disciplinar, mas ele cometeu aquilo para poder... em razão para evitar um mal maior. Por exemplo, alguém está passando mal, ele não pode conduzir um veículo sem habilitação, ele pega dentro do quartel um veículo, ele sabe conduzir, mas não tem a CNH. Ele pega o veículo, dentro do quartel mesmo, bota a pessoa ali e leva para o hospital. Numa situação normal, ele seria punido. Além de ser punido pelas regras do Código de Trânsito, ele seria punido internamente, né? Por ter cometido a transgressão disciplinar. Nesse caso, justifica. Por quê? É para evitar um mal maior. Entendeu? Então, todas as causas que possuem justificativa dentro das regras militares, ele não será punido. Tá? É igual dentro do direito penal que chamamos de excludente de ilicitude. Ou seja, o cara mata para proteger a própria vida, ele mata para proteger a vida de terceiros, né? Para evitar que outra pessoa morra e tal. Ele mata não. Vou dar um exemplo. A casa é o asilo inviolável da pessoa. Ninguém pode entrar nessa casa sem autorização, aquela coisa toda. Só que existem exceções. Aí o bombeiro vai lá e entra na casa porque está pegando fogo. Então ele comete uma transgressão, ele comete um crime ali de entrar na casa, invasão de domicílio. Só que justifica aquela conduta justamente para poder salvar uma outra pessoa. Então, entenda o seguinte, quando existem causas de justificação ou de justificativa, a transgressão disciplinar ela não pode ser aplicada. A conduta acontece, né? Ou seja, o cara cometeu aquela conduta, só que ele não vai ser punido porque justifica o caso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quem estiver assistindo essa live ou quando estiver assistindo a gravação, pode ver, pô, eu cometi essa transgressão disciplinar e fui punido, só que eu fiz por causa disso. E essa causa justifica eu ter feito isso. Então ele pode pedir uma revisão da transgressão disciplinar dele, da punição disciplinar dele, justamente para... Vou dar um exemplo. Esse rapaz aqui, ele foi penalizado. Ele cometeu uma transgressão. Vamos imaginar que o caso dele, ele tivesse sido cometido a transgressão por uma questão que justifica aquela transgressão. Vamos imaginar essa situação. Só que a autoridade superior a ele vai lá e pune. Sem analisar qualquer coisa, vai lá e pune. Então ele está com a ficha suja. E aí vai no concurso público da Polícia Militar e sabe que vai ser reprovado. Só que se a causa que ele foi punido, né, a transgressão disciplinar, possui uma justificativa, ele consegue pedir a revisão dessa conduta, dessa transgressão, e ele vai passar. Aí depois que for avaliado administrativamente, ele passa a ser, torna sem efeito. Então a pessoa não vai ser penalizada, entendeu? Então essa é uma dica. Estou explicando aqui para vocês entenderem a diferença de explicação, quando a pessoa explica, e para a diferença de justificação, conceito de justificação. Então, encontrou um caso de justificação, você vai conseguir se safar, vai conseguir se beneficiar com a não punição dessa transgressão disciplinar. E aqui ele fala o seguinte, que ele faltou ao serviço. Gente, a coisa mais séria no quartel, uma das coisas mais sérias no quartel é o serviço. Em hipótese nenhuma, o cidadão policial ou militar pode faltar ao serviço. Por quê? Todo serviço que acontece, existem algumas exceções, evidentemente, mas todo serviço, existe uma escala, existe uma organização para isso, e ao final do expediente, todo mundo é notificado daquele. Por exemplo, o expediente acaba às 5 horas da tarde, antes das 5 horas da tarde, vai lá e sai a nota, a gente chama de aditamento ao boletim, né? Ou boletim interno, alguma coisa assim. Ele vai lá e o sargenteante, o responsável, ele vai lá e prega num quadro mural, né, quadro de avisos, a escala de serviço. Às vezes a escala de serviço sai depois. Mas aí o cara tem a obrigação de fazer o quê?
Quando ele chegar no dia seguinte no quartel, ele vai lá e olha o quadro de serviço, o quadro aviso para saber se o nome dele está lá. Então, a obrigação, eu estou levando em consideração Exército, tá? E por amostragem, a Marinha e a Aeronáutica é a mesma coisa. Então, a missão de todo militar é sair do expediente. Acabou o expediente, vai para casa, ele vai verificar a escala de serviço. Se a escala de serviço por algum motivo não estiver pronta, que acontece, é bem comum, quando ele se apresentar no dia seguinte, pela manhã, ele vai ter que olhar a escala. Cara, isso é uma regra máxima dentro do aquartelamento. Ele tem que olhar a escala de serviço. Se o nome dele não tiver, tá tudo bem, a vida que segue, ele vai cumprir o expediente dele. Se o nome dele tiver nessa escala de serviço, ele vai ter que cumprir a escala de serviço. Tá? Então, acontece muito do cara não se atentar, ou então ele saber da escala de serviço e faltar. Por algum motivo, cara, se você está escalado para assumir o serviço de segurança do quartel ou qualquer outra missão, você tem que cumprir, não tem como. Porque se você não cumprir, alguém vai fazer essa missão. Então, nós temos duas agravantes aí. Uma que alguém fica prejudicado, que é o quartel, e outra, essa missão tem que ser cumprida, esse serviço tem que ser preenchido. Alguém vai ser escalado no lugar dele. Você entendeu? Então, existe um problema para a administração pública e existe um problema para aquela pessoa que não estava prevista ser escalado e por falta daquele policial, daquele militar, aquela pessoa que não estava previsto fazer qualquer outra coisa, ele é chamado. Então, algumas instituições enquadram isso como uma transgressão de natureza grave. Então, na minha visão, faltar ao serviço é uma transgressão de natureza grave. Pode até não ser. Quem vai fazer esse enquadramento é o oficial na hora de ele julgar. Se o cara faltou ao serviço, ele cometeu uma transgressão. Ponto. Aí na hora de analisar, como é que funciona? Dentro do Exército, o militar que comete a transgressão, ele tem que, não é só ir lá e punir, não. Ele recebe um documento chamado FATD, Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. Isso no Exército. Na polícia se chama DRD, Documento de Razões de Defesa. Então, quando o cara comete uma transgressão disciplinar, não quer dizer que ele vai ser punido, não. Ele tem que apresentar uma defesa para poder justificar. Lembra que eu falei? Se você faltou ao serviço e estava sabendo daquele serviço, você não é maluco, né? Você faltou por algum motivo. Foi levar a mãe no médico, foi levar a esposa ou o esposo no médico, teve algum problema, algum acidente. Então você pega aquele documento e apresenta a sua defesa ali, justificando. Agora, se o cara faltou por qualquer outro motivo, ele vai tomar na cabeça e vai ser penalizado. E na hora de ser penalizado, né, tem lá na apuração, tem as circunstâncias atenuantes e as agravantes. Aí o cara vai enquadrar aquilo ali em detenção, em prisão e tal. Tem lá a dosimetria da penalidade ali, tá? Só que acontece, eu não tenho como identificar se esse tipo de conduta, faltar ao serviço, é de natureza grave. Ó, no RDE, existe o anexo 1 do RDE. RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Por que eu estou avaliando o RDE e não o RDPM? O RDPM é quase que uma cópia do RDE. Não é, tá? Mas tem muita coisa semelhante. Só que a pergunta da pessoa aqui é relacionada diretamente ao Exército, eu presumo. Então, o anexo 1 do RDE, que possui a relação das transgressões disciplinares, ele fala assim: faltar ou chegar atrasado sem justo motivo a qualquer ato, serviço ou instrução que deva participar. Então, isso é considerado uma transgressão disciplinar. Faltar ou chegar atrasado sem justo... Lembra que eu falei de justificativa? Se você apresentar uma justificativa, você não vai ser penalizado. Agora, se você não apresentar a justificativa, você vai tomar, o cidadão aqui, o militar, vai tomar na cabeça mesmo. O RDE diz assim: a transgressão disciplinar deve ser classificada desde que não haja causa de justificação.
em leve, média e grave. Lembra que eu falei? Justificação é a alma do negócio. Quem for policial militar e quem for militar estiver respondendo aí às razões de defesa, pensa, na hora de eu me defender, o que eu vou usar como justificativa? Se você conseguir encontrar um termo para justificar a transgressão que você cometeu, você não vai ser punido. A transgressão da disciplina deve ser classificada desde que não haja causa de justificação em leve, média e grave, seguindo os critérios do artigo tal. Eu estou querendo identificar aqui como é que a gente identifica qual é a transgressão classificada com essas condições aqui. Parágrafo único. A competência para classificar a transgressão é da autoridade que couber a aplicação. Será sempre classificada como grave a transgressão da disciplina que constitui ato que afete a honra, o pudor militar ou o decoro da classe. Então, olha só. É um critério muito subjetivo. Isso aqui está errado, tá? Já está errado. Por quê? Você não pode deixar na mão da autoridade para ele classificar uma transgressão disciplinar, senão ele te ferra. Se o cara faltar ao serviço, uma autoridade vai enquadrar como punição leve e outra autoridade vai enquadrar como punição grave. Não pode, pô. O ato de faltar ao serviço, ele é o mesmo no sul do Brasil e é o mesmo lá no norte do Brasil. Faltou ao serviço. Então, na minha visão, tem que ser um critério objetivo, não pode ser subjetivo, ou seja, não pode ficar a critério da autoridade, não. Mas o RDE diz assim e é assim que funciona. O RDPM diz, a transgressão da disciplina deve ser classificada desde que não haja causa de justificação em leve, média e grave. Mesma coisa, a classificação da transgressão compete a quem couber a aplicação. Quem cometer transgressão que afete a honra, pudor militar e o decoro da classe, obrigatoriamente comete transgressão grave. Tinha que ter um rol, né? Uma relação de transgressão, dizer, ó, essa é leve, essa é média. Por algum motivo não é, né? Acredito que, tipo assim, se colocar isso, o cara vai cometer transgressão intencionalmente para poder não ser penalizado de uma forma tão pesada ou branda. Não sei. Mas enfim, tanto o RDPM quanto o RDE deixa essa classificação a critério da autoridade. Tá? Então, quanto a isso a gente não tem que discutir, é o que tá aqui no regulamento. Beleza, então, voltando à pergunta do rapaz. Durante o serviço militar, fui punido por faltar ao serviço. Aí ele quer saber, essa transgressão é considerada de natureza grave? Eu não sei. Por quê? Porque segundo o RDE e segundo o RDPM, fica a critério da autoridade que vai julgar. E aí como é que a gente vai saber? Você vai pegar a tua punição, para quem foi punido, né? Vai pegar o boletim que publicou, o boletim reservado, porque as punições são sempre publicadas em boletim reservado, justamente para não expor a pessoa. E vai verificar qual é a classificação. Se for leve, tá tudo bem. Se for média, tá tudo bem. Se for grave, o negócio fica fedido. Por quê? Vamos aqui. No edital do concurso, diz assim: caso tenha servido às Forças Armadas nos últimos 5 anos, ter sido licenciado no mínimo no comportamento bom. O que é comportamento? É uma classificação, vamos dar uma olhada aqui. Comportamento. Comportamento militar, estou olhando o RDE, tá? Comportamento militar de praça abrange o procedimento civil militar sob o ponto de vista disciplinar. Comportamento deve ser classificado em... Existem 5 gradações, começando pelo excepcional, depois, vamos lá, excepcional, depois ótimo, depois o bom, depois cadê o bom? O insuficiente, depois o mal, tá? São 5. Quando a pessoa entra, vamos ver no RD. Vamos ver aqui no RDPM. No Exército são 5 tipos.
Na Polícia Militar também são os mesmos 5. Excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. 5. Quando o cidadão entra na caserna, quando ele entra nas Forças Armadas ou entra nas Forças Auxiliares, ele já entra com um comportamento bom. Então ele tem 2 caminhos. 2 para cima, ótimo e excepcional, e 2 para baixo. O 2 para baixo é insuficiente e mal. Como é que funciona isso? Para o Exército e para a Polícia Militar, são coisas, o conceito é o mesmo, mas o tempo para você sair de um para outro, no Exército é um tempo, na Polícia Militar é outro tempo. No Exército, comportamento, como é que o cara chega, ele entra no Exército, pá, recebe o bom. Como é que ele faz para chegar no ótimo? Ele tem que ter pelo menos 5 anos de serviço ininterrupto com apenas uma detenção militar. Então, se ele entrou hoje no Exército, daqui a 5 anos, se ele não sofrer nenhuma punição, ele passa para o ótimo. Se ele sofrer uma detenção, cadê? Uma detenção, ele passa para o ótimo. Se ele sofrer 2 detenções, ele não passa para o ótimo, ele continua no bom. E aí ele vai ter que fazer um procedimento para que aquela punição, para aquela punição saia e ele prossiga ali. Para chegar no excepcional, ele não pode que são 9 anos, cadê? 9 anos no Exército, ele não pode ter nenhum tipo de punição. 9 anos no Exército. 5 anos para o bom, do bom para o ótimo, e 8 anos do bom para o 9 anos do bom para o excepcional sem nenhum tipo de punição no Exército. Na PM do Rio de Janeiro já é um pouquinho diferente. Excepcional. Excepcional não. Do bom para o ótimo. 4 anos de efetivo serviço com até uma detenção. No Exército são 5, na Polícia são 4. Excepcional. No Exército são 9. Na Polícia são 8 anos, sem punição nenhuma. Então existe uma regra diferente, tá? Aqui. Mas não é o caso aqui. Eu quero só que vocês entendam. Quando você vai fazer o concurso da Polícia Militar, ele fala o seguinte: se você serviu as Forças Armadas, nos últimos 5 anos, o seu comportamento, ou seja, você tem que ter saído com, no mínimo, um comportamento bom. Ou seja, o bom, isso, se você saiu no bom é que você não teve a punição. Ou então que teve 2 ou 3. Se você saiu no ótimo, você teve uma punição só. Se você saiu no excepcional, você teve pelo menos nenhuma punição, tá? Então isso já é uma forma da Polícia Militar fazer uma triagem. Além disso, não ter sido punido por falta considerada de natureza grave. Aqui que tem um negócio legal. Como a transgressão disciplinar, a classificação dela depende de quem vai julgar, ou seja, às vezes a mesma condição, uma pessoa julga como leve e outra pessoa julga como grave. Aqui no edital é bem sábio, ele diz: não ter sido punido por falta considerada de natureza grave que afete a honra e o pundonor militar. Aquilo que você fizer como policial militar ou como militar das Forças Armadas, se você for punido, a tua punição para reprovar você no concurso público da Polícia Militar tem que ser de natureza grave e que essa punição afete a honra e o pundonor militar. Essa é a regra do edital. Mas eu vou dizer para vocês, na prática, não é assim que acontece. Na prática, se você tiver uma detenção, a polícia vai te reprovar. Se você tiver uma repreensão, a polícia vai te reprovar. Independente de qualquer coisa. Por que eu sei disso? Porque eu tenho um histórico de clientes que me procuram e falam: Marcelo, eu tive uma detenção aqui, não tenho a classificação ou a classificação é leve e a polícia está me reprovando. Além disso, isso aconteceu há 10 anos, há 15 anos atrás. É outra coisa que a Polícia Militar não observa. Porque ele diz assim: caso tenha servido às Forças Armadas nos últimos 5 anos, ter sido licenciado no mínimo comportamento bom. Então ele está dizendo o seguinte: dentro desse período de 5 anos, você não pode ter tido nenhum tipo de punição de natureza grave e que afete a honra e o pundonor militar. Só que ele não quer saber, ele busca isso no teu histórico todo. Se você serviu às Forças Armadas com 18 anos, 10 anos e foi punido,
com qualquer punição, qualquer tipo de classificação, e daqui a, botar aí, 12 anos, ou seja, com 30 anos de idade, vai fazer o concurso da Polícia Militar, eles vão buscar isso e vão utilizar isso para você ser reprovado. Tá. Então vamos voltar à pergunta do rapaz. Durante o serviço militar, fiquei punido por faltar ao serviço. Essa transgressão é considerada de natureza grave? Não tem como eu saber, porque vai depender do que está na tua ficha, porque é a autoridade que avaliou a tua punição, que te aplicou a punição, que vai dizer se é de natureza leve, média ou grave. Então você tem que olhar aí nos seus assentamentos. Se você não tiver nos seus assentamentos, ou seja, na sua folha de alterações, você precisa ir lá no quartel, fazer um requerimento e pedir a cópia do boletim reservado que te puniu. Tem que ter isso. Não deixa isso acontecer, não deixa fazer isso para cima da hora, porque depois não dá tempo. Porque olha só, se você serviu há 10 anos atrás, você acha que o exército, ou seja lá quem for, vai encontrar isso facilmente? Não vai. Não vai. Isso está publicado, o cara vai ter que fazer uma busca, às vezes já foi até incinerado, já foi até perdido, então corre atrás disso. Faltar a serviço, na minha opinião, é uma transgressão de natureza grave. Na minha opinião. Conversar na hora, conversar durante o serviço, ou seja, na hora da segurança, eu acho que é mais grave ainda. Se tivesse a classificação de gravíssima, eu acho que era mais grave ainda. Deveria ser enquadrado como gravíssima. Na minha opinião. Por quê? Porque se o cara ele tem que prestar atenção na situação ali. Se ele está relaxado com o serviço, está conversando, ele pode pôr em risco a própria vida, as instalações e em risco, inclusive, as pessoas que estão lá dentro. Olha só, regras da Polícia Militar, serviço policial militar, que é o extensivo, é uma regra, e o cara fala com todo mundo na rua, é diferente. Eu estou falando de quartel, exército, marinha e aeronáutica, que o serviço é interno, e o cara tem que ficar ali na guarita, e acontece às vezes de ter invasão, muitas vezes aconteceu invasão de quartel, tá? Para pegar arma, para roubar arma. Então aqui no Rio de Janeiro já aconteceu várias vezes e muitas das vezes cai no colo do sentinela, da sentinela que está ali, não prestou atenção, às vezes está conversando e o cara entra, né? O cara que eu digo, os bandidos entram e rouba mesmo. Eu acho, na minha opinião, que foi enquadrado como punição de natureza grave. Agora não tem como eu saber. O que você tem que fazer? Tem que ir lá no quartel, se você não tiver essa informação, e fazer um requerimento solicitando a cópia do boletim reservado que publicou a tua punição e já aproveita e pede a cópia das suas alterações ou folhas de assentamento, dos seus assentamentos, para saber tudo que tem lá sobre você. Além disso, o certificado de reservista tem que estar tudo isso em mãos. Aí ele perguntou, essa punição é de natureza grave? Eu acho que sim, mas vai depender de quem analisou. Isso pode te reprovar? Segundo o edital, só vai reprovar se for grave, transgressão de natureza grave, que afete a honra e o pundonor militar. Essa é a regra do edital. Então, só que a galera é reprovada, independente de estar no edital ou não. Então, o que você, como candidato, tem que fazer? Se você se enquadra numa situação dessa, vai fazer o concurso da Polícia Militar daqui a um ano, sabe que tem punição, o que você faz? Vai no quartel, e você não tem essa documentação, né? Vai no quartel, faz um requerimento lá na sargentiação, vai na Marinha, Exército, Aeronáutica, onde for, onde você serviu, e pede a cópia das suas alterações ou dos seus assentamentos. E do boletim reservado que publicou a sua punição. Vai vir tudinho, tá? Se você tiver como pedir alguma certidão negativa de punições, ele vai te dar lá a certidão com os apontamentos referente às punições. Beleza, aí você vai analisar o seguinte, essa punição foi enquadrada como leve, média ou grave? Beleza, porque se for leve, média ou grave, você tem como saber se você vai ser enquadrado ou não. Por quê? A polícia militar, na hora de fazer a investigação social, ela vai te reprovar de qualquer jeito. Né? Não tem jeito. Ela vai te reprovar de qualquer jeito. O que você tem que fazer? Em caso de reprovação, se isso acontecer, você vai ter que fazer um recurso administrativo. E é um recurso, cara,
o mais simples possível. Como é que você faz esse recurso? Vai pegar uma folha em branco, de próprio punho, e vai escrever lá, na parte superior, central. Ilustríssimo senhor diretor de recrutamento e seleção de praças, que no caso aqui é o responsável pelo concurso público. Aí embaixo você vai colocar seus dados, né, o nome, identidade, CPF, endereço, o seu número de inscrição. Aí você vai botar assim, venho através deste documento interpor o recurso administrativo em razão de eu ter sido punido com base no inciso tal, no item tal do edital, onde que diz que eu não tenho que ter punição de natureza grave. Pronto, você bota isso. Aí você vai explicar que a tua punição, em que pese ela ser de natureza grave, ela não é aquela natureza grave que exige o edital, porque o edital exige natureza grave que afete a honra e o pudor militar. Faltar ao serviço e conversar durante o serviço pode ser considerado transgressão de natureza grave? Pode, eu acho que até que é. Lembro, quem vai fazer esse enquadramento é a autoridade responsável lá. Mas se ele colocar como natureza grave, está tudo bem. Agora, essa conduta, ela afeta a honra? Ela afeta o pundonor militar? Não. Não afeta a honra, não afeta o pundonor militar, tampouco o decoro da classe. Não afeta. Entendeu? Então, na hora que você for fazer o recurso administrativo, você vai colocar isso. Não precisa botar jurisprudência, não precisa botar decisão judicial. Basta você explicar que aquela punição não se enquadra dentro daqueles motivos que são passíveis de te reprovar no concurso da Polícia Militar. E aí você vai anexar ali a documentação. Se você puder, na hora que fizer o requerimento junto às Forças Armadas, né, das folhas de assentamentos, os seus documentos todos, você faz o requerimento de... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome? Atestado de boa conduta. Eles emitem lá. Certifico que fulano de tal serviu a esse quartel, serviu nesse quartel do período de tanto a tanto, não tendo nada que desabone essa conduta. Ele vai dizer lá, o comandante da companhia, vai colocar lá alguma coisa explicando, falando bem de você. A gente chama de honra ao mérito, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, assim, a Polícia Militar costuma reprovar mesmo. O Ceará é bem fino mesmo nesse ponto, ela não quer saber. Vai reprovar o cara, mesmo que a transgressão tenha sido cometida há muito tempo atrás, por mais de 5 anos. Mas aí você tem que ficar atento, você tem que ter toda essa documentação na mão, tanto a original quanto a cópia. Por quê? Se você tiver, na hora que você for entregar a original para a Polícia Militar, você tem que ter uma cópia. Se o caso você for reprovado, você apresenta isso, né, na hora do recurso, ou se for o caso, ir para a Justiça. Então você tem que ficar atento. Agora vamos responder diretamente aqui a pergunta dele, para a gente finalizar. Durante o serviço militar obrigatório, fui punido por faltar a serviço e por ter conversado durante a hora. Bom, o que esse cara tem que fazer? Pegar essa documentação para saber qual é o enquadramento dessa punição. Se é leve, média ou grave. Aí ele perguntou, isso implica no concurso? Sim, isso implica no concurso da Polícia Militar e provavelmente você vai ser reprovado. Não tem o que fazer, porque já foi punido mesmo. Está lá no edital, a não ser que o edital do próximo concurso venha diferente. Então você tem que se preparar documentalmente. Isso demora, tá? Então por isso você tem que se preparar com bastante tempo para ter toda essa documentação na mão, porque quando você for reprovado, ou reprovada, né? Não, reprovada não, porque a mulher não serve. Mas pode acontecer, tem um serviço temporário aí nas Forças Armadas para a mulher, e a mulher serve e também pode ter sido punido. Então, vamos aplicar também a mulher. Então, nesse caso aí, você já tem que ter essa documentação, porque quando você for reprovado, você vai fazer o recurso explicando exatamente, olha, o edital diz que para eu ser punido, para eu ser reprovado no concurso, tem que ser punição de natureza grave e que afete a honra e o pudor militar. Eu fui punido realmente lá no Exército, no exemplo que eu estou dando, né? Há 10 anos atrás, ou seja, não pode haver uma punição de caráter perpétuo, pode ser punido a vida toda. Então, se existe um prazo, 5 anos, tá bom, esses 5 anos é razoável.
Só que essa punição, ela foi considerada de natureza grave, mas ela não afeta a honra, tampouco o decoro da classe ou pudor militar. Então não há por que ser reprovado, entendeu? Você vai juntar e vai explicar isso com mais detalhes, sem colocar jurisprudência, sem colocar decisões judiciais, entendeu? E aí, se mesmo assim não tiver jeito, aí não tem jeito, vai ter que procurar um processo judicial para poder resolver isso. Resolve, gente, resolve, entendeu? Então, assim, respondendo à pergunta do rapaz,